Boa noite, meus amados. Graça e paz do Senhor. Meus irmãos, vamos colocar de pé e abrir nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 3. Eu mudei a ordem, né? Mas fique tranquilo, vou esperar todo mundo achar, tá? À medida que você for encontrando, você vai ficando de pé. Colossenses, capítulo 3, versículos... Hoje nós vamos ver o versículo 19, tá bom? Mas de maneira que nós possamos tratar de forma didática, vamos ler do 18 ao 21. Iremos trabalhar o 19, vamos ler 18 ao 21, tá bom? Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Vamos ao Senhor em oração. Deus eterno e bendito, Pai Santo, te agradecemos, Senhor, por reunir a tua igreja em mais este dia santo, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada irmão que aqui está presente, Senhor Deus. Compreendo, Senhor Deus, o teu chamado, a tua santa convocação para levantar louvores a ti, Senhor Deus, ao mesmo tempo que recebe a operação do teu Santo Espírito, Senhor. Possamos lembrar, Pai, que tu nos deste uma dádiva de que enquanto o teu povo te busca e te adora e se rende a ti, Senhor, tem os corações operados por ti, Senhor Deus, que é um Deus longânimo, gracioso, um Deus misericordioso, Senhor Deus, que opera maravilhas em favor dos teus. Temos aprendido esses dias, Senhor, sobre o funcionamento do lar cristão. No domingo passado tratamos sobre o padrão feminino, Senhor Deus, da esposa no lar. Que nesta noite, Senhor Deus, queremos tratar sobre o padrão de liderança masculina. Senhor, instrua todos os nossos corações, Senhor, das esposas naquilo que devem esperar e incentivar os seus maridos, dos maridos, Senhor Deus, naquilo que tu esperas, Senhor Deus, de cada um deles, das crianças e jovens, Senhor Deus, enquanto os homens precisam saber o que precisam se tornar, Senhor Deus, para poder te honrar, e que as meninas, Senhor Deus, aprendam desde já qual o padrão, Senhor Deus, que tu tem reservado para as tuas filhas e aquelas que te buscam, Senhor. Que toda a tua igreja seja instruída, que toda a tua igreja receba sabedoria e edificação nesta noite. Ao que nós imploramos a ti em Cristo e te agradecemos. Amém e amém. Poder assentarmos, irmãos. Meus amados, na pregação passada, nós tratamos sobre o mandamento divino da submissão que o Senhor prescreve às mulheres. Nós tratamos sobre a determinação, a origem, falamos sobre o significado de submissão, o propósito da submissão, e nós finalizamos, então, lidando com algumas dificuldades e trazendo encorajamento às nossas irmãs sobre o padrão do Senhor para o lar. Nesta noite, nós iremos passar, então, para o versículo 19, que lida com o papel do homem no lar. Então, nós vamos ver o papel dos homens em duas pregações. Hoje nós iremos tratar sobre o mandamento da liderança, iremos tratar sobre o significado da liderança e iremos tratar também, meus irmãos, sobre o modelo da liderança, tá? Então, eu vou repetir o mandamento da liderança, vamos tratar sobre o significado da liderança e também o modelo da liderança. Primeiramente, meus irmãos, o mandamento de liderança. Nós vimos que, claramente, nós temos uma ordem aqui, dada pelo Senhor. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Se existe um mandamento de submissão, se existe um mandamento de sujeição, logo existe alguém a quem se sujeitar. E o próprio texto diz, ao seu próprio marido. Logo, meus irmãos, o que o Senhor espera, então, dos homens é que eles sejam os líderes do seu lar. Assim como as mulheres elas são criadas enquanto auxiliadoras, os homens são criados enquanto líderes do seu lar. Do mandamento que observamos que o Senhor dá para as mulheres, nós observamos que não há uma
uma liderança por causa de um valor intrínseco do homem. Nós observamos a criação e as passagens que tratam sobre a criação, mas há uma liderança por mandamento. Os irmãos precisam entender isso. Submissão, liderança, exatamente está de acordo com o padrão que o Senhor estabeleceu. Não sobre valor e dignidade entre homem e mulher. Isso precisa ficar claro. Portanto, assim como o Senhor ordena às mulheres que submetam, Ele ordena aos homens que eles devem liderar. Portanto, homem, a negligência para com a liderança nos moldes que o Senhor determinou para você é um pecado. É um pecado. Existe, meus irmãos, nessa pós-modernidade um contrassenso. Os homens, eles querem ser líderes. As pessoas, elas incentivam isso. Elas falam que você deve buscar a liderança, você deve trabalhar com afinco. Então, eu me lembro que há uns 10 anos atrás, o livro do momento era o Monge Executivo, né? Todo mundo tinha que ler o Monge Executivo, porque todos deveriam ser líderes. Nós vamos ver, então, que continuamente a sociedade chama o homem para liderar, mas com uma perspectiva deturpada de liderança. Ele ensina para os homens que eles têm que ser trabalhadores competentes e líderes competentes em tudo e fora do seu lar. E o seu lar pode ser, então, negligenciado. Entenda, você não deve ser um mau trabalhador, você deve trabalhar com excelência por ser um crente. Mas se você está se esforçando para ser um bom trabalhador, um bom líder, um bom gerente, um bom organizador, fora do seu lar e negligenciando a principal liderança que o Senhor ordenou para você, que é o seu lar, você está falhando miseravelmente em se tornar alguém segundo os propósitos do Senhor. Um homem segundo os padrões de Deus. Você precisa entender isso, porque as vozes seculares ensinam exatamente o contrário para você. E nós vamos ver que isso tem impactos na maneira como o homem interage com a sua família. Isso traz, meus irmãos, desgraça, peso, traz vazio da liderança masculina. Isso tudo traz para o lar, meus irmãos, tristeza. Nós sabemos disso, tá? Ou uma sobrecarga para com as mulheres. Nós precisamos lembrar que a liderança do homem, ela está estabelecida por Deus em todos esses textos que nós observamos. No texto de Efésios, que nós lemos no domingo passado, vamos abrir, é o texto irmão aqui, nós vamos ver que o termo utilizado para o homem é cabeça. Efésios 5, versículo 25. Efésios 5, 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama ao seu próprio corpo. Vamos ler o versículo 22, que é o mandamento das mulheres. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, observem, meus irmãos, que o texto diz claramente, você e a sua esposa são um só corpo, vocês são uma unidade. Mas dentro dessa unidade, dessa uma só carne, desse corpo que vocês são, o marido é instituído como cabeça. Tá? Portanto, claramente, não há espaço para nós duvidarmos de que o marido ele é colocado pela liderança. Primeiramente, pelo mandamento que o Senhor dá para ele, tá? Você é o cabeça da sua esposa, você deve liderar. Depois, pelo mandamento que ele dá às mulheres, se sujeite ao seu próprio marido, esteja então em submissão em tudo o que vocês irão fazer diante do Senhor. Em 1 Timóteo, capítulo 2, nós não precisamos ler, nós lemos no domingo anterior, tá bom? Os irmãos podem anotar. Nós vemos que Paulo ele instrui o porquê o homem deve ser o líder do seu lar. E ele diz que o Senhor criou primeiramente Adão e depois Eva. E ele então lança a luz para que nós entendamos que o padrão da liderança ele é instituído na criação.
Essa é a grande beleza das Escrituras. Os textos posteriores, eles lançam luz nos textos anteriores. Então, quando nós lemos Gênesis, talvez passe um pouco desapercebido para nós alguns detalhes sobre como o Senhor padronizou o casamento. Mas à medida que a gente lê a Escritura e nós observamos o padrão que o Senhor determinou, fica claro para a gente, ou nós conseguimos enxergar melhor quando nós vamos para a criação, alguns detalhes que marcam o homem enquanto cabeça, enquanto líder, enquanto representante da humanidade. Eu irei citar alguns para vocês. Primeiramente, o que Paulo diz em 1 Timóteo 2, de 11 a 15. Foi criado primeiro o homem e depois a mulher. Uma outra coisa que nós vemos na criação é que o Senhor ele dá ordens para o homem. Ele dá o mandamento de procriar, encher a terra, sujeitar a terra. Nós vemos que o Senhor santifica o sétimo dia, porque ele se torna, então, um dia de louvor ao Senhor, dentre todos os dias da criação, um dia de descanso, um dia sabático. E então, meus irmãos, o Senhor traz o que para o homem fazer? Nomear os animais. E então, em meio ao serviço, em meio à labuta, em meio à execução das ordens que o Senhor havia dado, o que o homem percebe? Não há ninguém semelhante a mim entre todos os animais. E então o Senhor faz a observação: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora. E nós vimos no domingo passado que ela vai auxiliar o homem, então, a mulher, ela será ajudadora do homem no cumprimento desses propósitos que o Senhor determina para a glória do seu nome. Então o homem estava ali executando já o trabalho, a ordem que o Senhor dá, e a mulher então é feita e é chamada de ajudadora ou auxiliadora daquele que deve liderá-la e então cumprir os propósitos do Senhor. A queda, no capítulo 3 de Gênesis. Quando nós vemos a queda, nós vemos que Satanás ele se aproxima de Eva, subvertendo o padrão que o Senhor havia estabelecido. Mas uma das marcas de que o Senhor havia estabelecido o padrão contrário de Adão enquanto líder e representante, é que quando o Senhor desce para prestar contas, ele chama quem? Adão. Ele não chama Eva. Satanás se aproxima de Eva. Adão claramente diz que ela toma o fruto, ela come o fruto, ela entrega o fruto a Adão e ele se submete então a isso. Mas nós vemos que quando o Senhor desce, ele chama Adão para a prestação de contas, porque ele era o que tinha a responsabilidade de lavrar e guardar o jardim. Quando nós então começamos a observar a explicação da redenção, Romanos 5 diz que Cristo, ele é o último Adão, ele é o representante daqueles que nascem agora de Deus, porque o primeiro Adão pecou e por meio do pecado dele, de Adão, toda a humanidade então cai. Então observem, meus irmãos, quando o Senhor diz que o homem é o cabeça do seu lar, ele está apontando exatamente para a criação, enquanto Adão era o cabeça da criação. O homem representa o Senhor no seu lar e também representa o seu lar diante do Senhor. Nós precisamos marcar isso aqui. Então, o mandamento de liderança, ele é uma ordem para os homens. Você não tem como se eximir disso, homem. Após a queda, esse padrão continua sendo o mesmo. Vamos abrir em 1 Timóteo, no capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Nós estamos lendo propositalmente os mesmos textos complementares do domingo passado, irmãos, porque nós estamos falando sobre marido e esposa, tá? Então você não tem como entender o mandamento e o papel de um sem entender o de outro. Observem o que o Senhor ordena aqui aos pré-requisitos dos oficiais que serão consagrados na igreja. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Versículo 12, sobre os diáconos. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Você pode dizer, pastor, mas esse texto não está tratando sobre os oficiais da igreja, os pré-requisitos para esses oficiais? Sim. Mas observem que está tratando sobre os pré-requisitos para que um homem seja consagrado oficial da igreja.
Ele não está dizendo que o homem precisa aprender a governar a própria casa e que o homem deve governar bem a própria casa depois que ele se torna um oficial. Não, ele está dizendo, dentre os homens que estão na igreja, um padrão deve ser observado. Ele fala sobre os padrões morais que todos os homens devem ter e acrescenta somente 2 requisitos que nem todos os homens terão: o desejo pelo ministério e a aptidão para o ensino. Mas todos os outros requisitos diz respeito ao padrão moral do homem. Então, observem, o que Paulo está dizendo é, os homens que podem servir como modelo para o rebanho precisam cumprir em tudo os requisitos do Senhor para a masculinidade padrão. É exatamente isso que o texto está dizendo. E o Senhor, então, exige dos homens, de todos vocês, meus irmãos, que governe bem a própria casa. O que o texto está ensinando é que o bom governo da família se trata de um pré-requisito para que alguém, então, possa ser consagrado. Se alguém negligencia os da sua casa, ele não pode ser chamado, então, a participar do governo, da liderança da igreja, porque lhe resta uma preocupação com o governo do seu próprio lar. Paulo diz que nós precisamos nos preocupar primeiro com os da nossa casa. Caso contrário, aquele que não faz isso é pior do que um descrente ou um pagão. Portanto, homens, entendam, você é o cabeça do lar. Você lidera por um mandamento, significa que você não pode abrir mão disso. É muito interessante o que o pastor Douglas Wilson diz sobre isso. Ele diz que nós precisamos nos conscientizar enquanto homens que o Senhor está dizendo que nós somos no casamento, não que nós devemos ser. Nós somos o cabeça. Significa que, se você, meu irmão, tem negligenciado o seu lar, você não é alguém que não tem sido o cabeça na sua casa. Você é um cabeça negligente. A coisa é pior ainda. Se você tem sido um cabeça que não tem liderado a sua esposa, não tem liderado os seus filhos, não tem conduzido o seu lar, você está sendo negligente, incompetente, pecador naquilo que o Senhor chamou você para fazer. Porque não há possibilidade de que ela assuma essa função. A sua esposa ela nunca vai assumir a função de ser o cabeça, porque o homem é o cabeça da sua família. Douglas Wilson fala uma coisa interessante que vale a pena citar. Se você pegar um avião e for para o outro lado do país e permanecer lá, a sua ausência dominará a sua casa. E quantos lares há que crianças presenciaram uma cadeira vazia em relação à paternidade que deveria estar ali liderando? Você não pode negligenciar isso. A partir do momento que você foi ousado em assumir a responsabilidade de casar, você também assumiu diante do Senhor a responsabilidade de liderar o seu lar. Muitos irmãos, eles casaram baseados em séries, filmes de Hollywood, casaram não tendo exemplo e nem ensino sobre liderança masculina do lar. Casaram sendo os filhos que experimentaram a ausência dos seus pais no lar. Casaram, meus irmãos, sem um exemplo de masculinidade bíblica. Mas o Senhor fornece isso para você, homem. Você não está só nessa batalha. Você não é o único. Nós estamos em uma sociedade que é marcada por esse tipo de falta, por esse tipo de ensino, por esse tipo de negligência. Entenda a redenção disponível para você. A primeira coisa, o primeiro passo que você precisa dar é reconhecer que essa responsabilidade está estabelecida para você. E ela é uma responsabilidade gloriosa, como nós vamos atentar. Pesada, cansativo, mas gloriosa. Portanto, você precisa despertar e romper com essa deformação, de que você pode mudar o padrão do Senhor sem afrontar a Deus, que você pode mudar o padrão do Senhor sem trazer consequências para a sua casa. Não há como você alterar o padrão de liderança sem que você traga consequências para a sua casa. E o exemplo disso para você é Adão. Por causa da negligência de Adão, sua esposa foi tentada por Satanás. Por causa da negligência de Adão, seu lar foi subvertido e toda a humanidade caiu. Homem, quando você negligencia a liderança do seu lar, você deixa o seu lar desprotegido para a atuação de Satanás e para a subversão do pecado na sua casa. Você precisa entender isso. Homem, você
é o líder da sua família. Está na hora de você quebrar o padrão de Adão e assumir, então, o padrão de Cristo. Nós vamos tratar disso um pouco mais à frente. Precisamos, então, definir aqui de maneira mais objetiva o que é liderar, qual o significado de liderança. Isso também não é difícil. Nós vamos ver que as palavras utilizadas para liderança no homem do lar, e esse é o segundo ponto, o significado da liderança é governo, ser o cabeça. Em 1 Pedro 3, nós vemos no versículo 6 que Sara chamou Abraão de Senhor, e ali o termo é Kurios, aquele que é o regente de determinado local. Portanto, o sentido aqui é de ser o líder, o primeiro em hierarquia, aquele que conduz, aquele que lidera, aquele que ordena, aquele que gerencia o seu lar com autoridade, aquele que rege em nome do Senhor. Isso é o significado de liderança. Lembrem-se, nós estamos falando sobre papéis complementares. A mulher é uma auxiliadora idônea do homem. Então, se nós estudamos no domingo passado o significado de sujeição, e nós vimos que exatamente se colocar sob a liderança de alguém, aqui está o alguém que deve liderar. É exatamente o homem, é o esposo que deve liderar o seu lar. E o significado é exatamente esse, de alguém que tem a primazia na sua casa para poder conduzir as questões no lar. Uma pergunta, eu quero que vocês respondam. Nós vimos que as mulheres devem estar sujeitas ao seu marido em quais situações? Em tudo. O texto de Efésios é claro. Mulheres estejam sujeitas ao seu marido em tudo. Isso, meus irmãos, traz uma aplicação para você, homem. Significa que o Senhor chamou você para liderar todo o seu lar, todos os aspectos do seu lar. Entendam uma coisa. 2 pontos que precisam ser ditos aqui. Primeiramente, não significa que não existirá liberdade da parte da esposa para atuar em questões no lar, para conduzir situações no lar, mas que essa liberdade ela é conduzida pelo marido. O esposo precisa estar a par de tudo o que está acontecendo, precisa delegar tarefas, responsabilidades, organizar a sua casa, porque ele é o líder. Irmãos, algumas irmãs podem pensar que isso não é muito bom, mas na verdade é. Sabe por quê? Porque o padrão que nós temos é que existem assuntos do lar que o marido não está nem aí. Nem aí. Esse é o padrão que nós temos adotado. Maridos não querem saber sobre os sofrimentos dos quais a sua esposa participam, eles não querem saber sobre os problemas que estão acontecendo no lar, eles não querem ouvir, não querem resolver. Homem, você não tem essa responsabilidade de abrir mão de determinada área do seu lar, de não participar com sabedoria, consolo, direcionamento sobre qualquer área do seu lar, porque o Senhor ordena que você é o líder do lar e que a esposa deve estar sujeita em tudo. E mesmo que você confira liberdade à sua esposa sobre como lidar com determinadas situações domésticas, a responsabilidade final, as consequências são suas. Portanto, você precisa ter autoridade sobre todo o lar. Como líder, você precisa saber de tudo o que está acontecendo, analisar biblicamente os diversos aspectos da vida comum no lar. Isso envolve as amizades dos seus filhos, isso envolve as conversas que a sua esposa tem tido, aqueles que estão próximos do seu lar. O que está acontecendo na sua casa, homem? Você sabe responder isso? As desgraças, elas começam lá. E você esteve lá o tempo inteiro. E você negligenciou o coração da sua esposa, o coração do seu filho, os assuntos domésticos. E então depois você pergunta, onde eu errei? Você foi negligente na sua liderança. E essa é uma ordem que Pedro dá aos homens. Abre em 1 Pedro, capítulo 3. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, vamos ler os versículos 6 e 7. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, do qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vocês igualmente
vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil, por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. O que é viver a vida comum do lar? Significa exatamente que você deve participar de tudo o que acontece na sua casa. Tudo. E você deve fazer isso com discernimento. É o que Pedro acabou de dizer. Participe da vida comum do lar com discernimento, ou seja, direcione, console, encoraje, repreenda, atue enquanto homem na sua casa. Você é chamado a viver a vida comum do lar. Isso tem um aspecto prático também. Significa que você deve participar das tarefas que estão no lar, homem. É óbvio que essa divisão não vai ser 50-50, mas os homens eles aprenderam um padrão que não é bíblico. De que pelo fato de que ele trabalha e coloca as coisas para dentro de casa, ele pode ser negligente totalmente com a vida que ele tem no lar. Ele tem o direito de chegar em casa e então se esparramar no sofá. Ele tem o direito de chegar em casa e então dizer, é o meu tempo de descanso, portanto eu trabalho e coloco as coisas para dentro de casa. Logo as obrigações domésticas são todas funções dela. Eu trabalho e coloco as coisas para dentro de casa. Portanto, a educação dos filhos, correção, instrução são de responsabilidade dela, porque eu estava trabalhando. A instrução dela é de responsabilidade dela. Vá fazer seu devocional. A salvação é individual. Eu estava trabalhando. Os problemas, lutas, pecados que a esposa está enfrentando é de responsabilidade dela, porque eu estava trabalhando. Você não consegue perceber que há um desequilíbrio carnal aqui? Quem disse que você foi criado e quem disse que Deus ordenou que você dedicasse toda a sua força, energia, tempo e vida para o trabalho, para a sua vocação e negligenciasse o chamado para a liderança no lar? Homens, vocês precisam participar da vida comum no lar. Essa mentalidade esconde egoísmo. A sua esposa está fazendo o quê? Ela está hibernando durante o tempo que você trabalha? Mulheres piedosas não estavam, pode ter certeza. Isso esconde covardia, o desejo de não querer lidar com os problemas do lar, porque toda a sua mente, toda a sua energia está ligada para os problemas de fora e muitos outros pecados em relação à liderança, mas também falta de amor. Deus não criou você, homem, simplesmente para colocar as coisas para dentro de casa. A provisão é apenas uma das suas responsabilidades. Uma. Portanto, se você dedica tudo o que pode para isso, você está sendo um mau líder no seu lar. Esse padrão distorcido de atuação do homem no lar acabou criando esposas exaustas, tristes, confusos, filhos sem ausência paterna, com péssima referência masculina, tanto mulheres quanto homens. Nós temos homens que encheram o bolso dos seus filhos de dinheiro e esvaziaram e mataram as suas almas. Que não comunicaram nenhuma herança de vida, que não comunicaram fé, piedade, que criaram verdadeiros monstros para reproduzir um padrão de comportamento agressivo e negligente na sua casa. Rompa com isso. Cristo é o seu padrão. Não se esqueça disso. Eu repito, isso não significa que você vai dividir tudo, 50%, além do tempo que você passa em casa, não, mas há uma parceria envolvida aqui. Você deve sim servir no seu lar. Você foi chamado para servir a sua esposa, servir os seus filhos. A sua autoridade é uma autoridade para o bem deles. Significa, meus irmãos, que você precisa ouvir a sua esposa como um vaso mais frágil, com paciência, apresentar soluções para a demanda delas. Quantas vezes nós já não ouvimos mulheres vindo se lamentar, confessar pecados, confessar lutas para os esposos, e então eles dizem, isso é frescura, para com isso. É exatamente isso que Pedro está repreendendo aqui. Trate a sua esposa com paciência, como vaso mais frágil. Trate as coisas no seu lar com discernimento. Socorra naquilo que ela precisa ser socorrida. John Perrott faz uma excelente consideração sobre esse assunto. Ouçam, irmãos, ouçam. Eu sei que não é fácil ouvir citações, mas se dediquem. Ele diz assim, infelizmente eu sinto que muitos pais veem sua esposa e filhos como um fardo.
Infelizmente, homens demais estão mais interessados em suas tacadas de golfe, programas de TV favoritos, do que em discipular e amar a sua família. Isso nem sempre significa que esses homens não amem as suas famílias, é que eles são tragados pelas coisas temporais, triviais da vida, e antes que percebam, seus filhos estão adultos. E eu acrescento, suas esposas arrasadas. Homens, vocês precisam separar tempo para servir a sua esposa e filhos. Devem buscar força em Cristo cada vez que engole o seu orgulho, cada vez que pratica um ato de amor como esse. Você vai entender melhor o seu Salvador. Portanto, entenda, você tem um mandamento para liderar. E essa liderança, ela tem um padrão diante do Senhor. Ela significa, sim, ter autoridade. Ela significa, sim, coordenar as coisas, discipular, entregar tarefas, mas tudo isso com uma demonstração de serviço. E exatamente esse é o nosso terceiro ponto. O Senhor não ordenou somente que você lidere. O Senhor não somente apresentou para você que você é o cabeça, você é o líder, você foi criado primeiro, você tem responsabilidade para cumprir, mas glória seja dada ao Senhor. Ele nos deixou um padrão, irmãos. Ele nos deixou um padrão de como fazer isso. E o terceiro ponto é um modelo de governo. Qual é o modelo? O nosso modelo é o padrão de Adão no Éden, o padrão de negligência, o padrão de desobediência, o padrão de subversão, o padrão de abandono da esposa aos perigos de Satanás. Não, irmãos, o nosso padrão é o Senhor Jesus Cristo. Vamos então para o versículo novamente 19 do capítulo 3 de Colossenses. Existem dois aspectos do modelo de governo masculino que precisam ser destacados aqui. Atentem, versículo 19, capítulo 3. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Então, observem a lógica de Paulo. No versículo 18, ele diz: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. E então, ele diz, olha, há uma sujeição e há uma liderança. E como os maridos devem se portar? Que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Existem dois aspectos, então, da liderança masculina. Primeiramente, o modelo de liderança é um modelo amoroso, e o segundo aspecto é que é um modelo de condução sem amargura. Amor e tratamento sem amargura. Mas o que significa isso? Significa que o homem todo dia ele vai chegar com um buquê de rosas para você, irmãos. Tem mulher que prefere receber uma pizza, não é verdade? É verdade. Tá? Esse relacionamento, essa questão da gentileza, do cuidado, faz parte. Não é nesse sentido que o amor está sendo esgotado aqui. Ele não está sendo reduzido a uma espécie de romantismo barato, onde você presenteia, elogia, mas não lidera. O padrão de amor aqui, ele nos é apresentado no texto irmão, em Efésios capítulo 5. Vamos lá. Versículo 25. Marido, que cada um de vocês ame a sua esposa. Observem como os textos eles são irmãos. Paulo aqui, ele então discrimina, ele detalha mais sobre o que significa esse amor. Vamos ler. Ame a sua esposa. Como, Paulo? Como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Homem, você é chamado para apresentar um amor sacrificial pela sua esposa. É um modelo de Cristo e como ele ama. E Paulo descreve e detalha ainda mais. Vamos lá. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne.
Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo e que a esposa respeite o seu marido. Paulo repete diversas vezes, ame, ame, ame como Cristo amou. Cristo é o padrão de amor aqui. E existe algo que vocês precisam aprender enquanto igreja e filhos de Deus. Cristo é o Rei soberano, ele é o Pantocrator, ele é o Cristo Victor, aquele que domina sobre todas as coisas, ele é aquele que tem todas as coisas debaixo das suas mãos, ele é o Messias de Deus, aquele a quem os inimigos foram colocados como estrado dos seus pés, aquele que veio para poder governar as nações e esmigalhá-las com vara de ferro, como diz o Salmo 2. Mas olha só que coisa maravilhosa, todos os atos de Cristo, em autoridade, governo, juízo, santidade e poder, são em prol do amor da sua noiva. Tudo o que ele faz enquanto regente do universo beneficia a igreja e ele faz por amor da sua noiva, porque ele entregou a própria vida por ela. Quando nós falamos sobre amor e liderança aqui, então, o que nós temos conclusão é que o marido lidera e exerce autoridade, tendo como padrão Cristo. Significa que cada recomendação, cada direcionamento, cada governo que ele exerce no seu lar, não é para que ele se aproveite disso de maneira egoísta ou tirânica. Ele faz tudo isso tendo como propósito beneficiar a alma e a vida da sua esposa. Exatamente isso que o texto está dizendo. Que todos os atos de Cristo são para o bem da sua noiva. O homem também, na sua liderança, nesse poder que foi conferido para ele, conduzir o seu lar com autoridade, tudo o que ele faz deve ser para a glória de Deus e para o bem da sua esposa. E o Senhor aqui nos diz diversas maneiras com a qual esse amor se manifesta. Nós não temos como objetivo expor Efésios, mas observem o que ele fala aqui. Primeiramente, esse amor se manifesta com liderança ativa no lar. Esse amor se manifesta com uma liderança ativa no lar. Marido que ama a sua esposa, lidera a sua casa. Esse é o primeiro passo, nós aprendemos agora há pouco. O marido que ama a sua esposa é aquele que lidera a sua casa. Outra coisa, provisão espiritual. Provisão espiritual. Observem o que está escrito aqui, meus irmãos. Vamos lá para o texto de Efésios 5. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela para o quê? Que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Esposo, é responsabilidade sua a edificação da sua esposa. É óbvio que ela tem responsabilidade diante de Cristo. É óbvio, mulheres, que vocês têm sim, como membro do corpo de Cristo, como aquela que foi redimida pessoalmente por ele, que se dedicar a aprender do Senhor, desenvolver o seu coração, mas a edificação do lar, a edificação do coração da esposa, é responsabilidade sua, homem, também. Portanto, é vergonhoso quando a esposa tem que arrastar você para a igreja. É vergonhoso quando a sua esposa tem que arrastar você continuamente para fazer o culto doméstico. É lamentável quando a mulher precisa assumir o fardo da provisão espiritual do seu lar. Você, homem, deve liderar a sua família espiritualmente. Essa responsabilidade é sua. Aqui também fala sobre provisão material. Vamos lá. Versículo 28. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, alimenta e cuida dele, como também Cristo faz para a igreja. O homem é aquele que é o provedor em segunda instância, porque em última sempre é o Senhor, né? Do seu lar, a provisão material, o sustento, o cuidado, a proteção do seu lar, cabe a você, homem. Provisão afetiva, você deve amar a sua esposa. Aí aqui Pedro diz em 1 Pedro 3,7 que você deve cuidar dela como um vaso mais frágil. Quando nós vamos para Provérbios, nós vemos que o que o pregador ele ensina, o que o sábio ensina é se deleite na sua esposa.
Tenha prazer na companhia dela. Ela é a coça da tua mocidade, ela é a tua companheira. São algumas expressões que o Antigo Testamento utiliza para se referir entre o homem e a sua esposa, dizendo: honre-a, cuide, trate ela com zelo, trate ela com proteção, livre ela dos perigos que estão ao redor, e isso envolve os perigos do coração. Ame-a, encoraje-a, elogia, fortaleça a sua esposa no trabalho que ela tem que fazer enquanto mãe e mulher. Provisão afetiva, proteção e fidelidade. Cada um ame a sua própria esposa, cada mulher se submeta ao seu próprio marido. Cristo é o padrão, e Cristo é um esposo santo, puro e fiel. Você não deve tratar nenhuma outra mulher como trata a sua esposa. Você não deve tratar nenhuma outra mulher de maneira que sua esposa se sinta negligenciada, afetada, desprezada. Você deve ser fiel a ela, porque Cristo entregou a própria vida por uma única igreja. E o Senhor fez os dois para serem uma só carne. Portanto, lembre-se, você deve o dever de fidelidade. Portanto, o amor que nós estamos vendo aqui, ele se manifesta em uma liderança de autoridade. O homem é o cabeça do lar, mas observem como ele é servil, observe como promove o bem, observe como conduz para a glória de Deus e aperfeiçoamento da esposa. Esse é o padrão que o Senhor exige para você, homem. Portanto, nós vimos que o primeiro aspecto é o amor. E esse amor não é reduzido a um romantismo barato. Entenda, se você negligencia a liderança da sua casa, você não está demonstrando amor. Cristo é um líder que ampara, que conduz, que esclarece, que com discernimento conduz a sua noiva. O segundo aspecto, vamos voltar para Colossenses 3,19. A ordem de Paulo é: marido, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. O segundo ponto em termos de liderança, meus irmãos, é remover a amargura do relacionamento e do coração. Alguns passam aqui batido e acham que está dizendo simplesmente sobre: olha, tenha algum cuidado no lar, né? Seja um pouco gentil, não seja tão bruto. Mas, na verdade, o sentimento aqui é mais profundo. Dentre as diversas coisas que vão tentar o coração do homem, Paulo chama a atenção para a amargura. Nós iremos ter, meus irmãos, uma sessão própria para tratar sobre as dificuldades do governo, mas não tem como passar hoje sem tratar sobre esse texto. O que quer dizer não tratem a esposa com amargura? Você viu que o princípio é que você deve reger a liderança no lar com amor sacrificial e servil de Cristo. A autoridade está nas suas mãos, mas ela deve ser utilizada em todos os seus atos para o bem da sua esposa. E o que pode atrapalhar isso? O que pode atrapalhar que você, em todas as decisões, em todos os atos, em toda a condução de liderança, você acabe não agindo para o bem da sua esposa? Paulo está dizendo aqui que é a amargura. A amargura. Lupriolo fala uma coisa muito interessante sobre isso aqui. Ele diz que o termo amargura ele está relacionado à passagem de Hebreus 12, que fala que nós não devemos conservar raiz de amargura no coração. Está falando exatamente sobre uma coisa que você vai ser tentado, homem. É que nessa liderança servil, que nessa liderança a autoridade está em suas mãos, que nessa dedicação de cuidar da sua esposa, uma coisa que pode atrapalhar isso é o seu coração se amargar por ela. É quando a sua esposa ela machuca você, quando ela faz algo que ela não deveria fazer, quando ela comete um pecado contra você, e então você utiliza a sua posição de liderança para feri-la. Isso pode lhe dar de duas formas, ou por meio de uma tirania, ou por meio da passividade e indiferença, porque as duas coisas machucam e agridem o lar. A amargura ela vem de mágoa acumulada. Essa raiz de amargura mostra algo que se entranhou no coração, que ganhou espaço, que está sugando algo de você. A amargura vai drenar o seu amor pela sua esposa.
A amargura, ela vai drenar o seu serviço pela sua esposa. A amargura, ela vai drenar a força da sua liderança no lar. Portanto, Paulo, após dizer, mulheres, sejam submissas, ele aponta para o homem e diz, não trate ela com amargura, trate com amor. Quando os dois cumprem os seus papéis, meus irmãos, nós vemos o lar funcionando em harmonia para a glória de Deus. Mas nós somos pecadores. E homem, você vai ser machucado no seu casamento. O que o texto está dizendo é que você não deve se vitimizar, você não deve conservar rancor no seu coração, você não deve utilizar a sua posição de liderança para poder machucar a sua esposa. Por quê? Porque Cristo não faz isso. Quantas vezes você pecou contra o Senhor hoje? Você é esposa dele. Quantas vezes você não pecou contra o Senhor na semana que passou? Quantas vezes você não o afrontou a sua liderança, afrontou o seu amor, desprezou o seu sacrifício por meio de rebeldia e pecado? Quando você fez isso, o que o Senhor fez? Esmagou você? Não, ele não fez isso. Ele continua operando, ele continua corrigindo, ele continua amando e tomando todos os atos da sua liderança para o bem da sua noiva. Ele é o padrão que nós temos. Portanto, homens, o que nós temos em vista aqui é que muitos maridos não conseguem liderar com proveito e amor porque mantêm rancor e mágoa no coração por algum atrito que ocorreu com a esposa. Por isso ele passa a atingi-la, ele utiliza sua posição de liderança para tratar com desprezo, tirania, para tratar a esposa de uma forma que vai atingi-la e afetá-la de alguma maneira. Mas Cristo nos mostra que nós precisamos manter amor incondicional. Portanto, homens, é possível que você esteja machucado nesta noite. É possível que a sua esposa tenha provocado uma mágoa no seu coração. Mas lembre-se, você se casou com uma pecadora. Você também peca contra ela. O que o Senhor chama você é para resolver as coisas. Lembre-se que Cristo, enquanto líder, ele iniciou a reconciliação, ele iniciou a resolução dos problemas no lar, ele iniciou a pacificação com a sua igreja. Portanto, a responsabilidade é sua, dar esse passo, resolver as coisas e voltar a liderar de acordo com os padrões de Cristo. Ore para que o Senhor remova a raiz de amargura do seu coração, assuma as rédeas, lidere a sua casa de maneira sacrificial e assim você trará a mensagem do Evangelho da redenção para o seu lar. Você estará honrando ao Senhor, mesmo que a sua esposa não esteja indo bem no papel dela. Honre a Deus e imite Cristo no lar, porque você foi chamado para poder representá-lo enquanto um regente amoroso e um líder presente. Um líder sábio, um líder que glorifica a Deus e abençoa o seu lar e a sua esposa em todos os atos que você toma. Não liderar conforme o padrão do Senhor, homens, e essa é uma outra aplicação, vai contribuir para o terror das suas mulheres. Entenda isso. Vocês lembram como nós finalizamos o sermão passado? Lendo o texto de 1 Pedro, capítulo 3. Vamos voltar lá, é preciso, tá? Aqueles que não ouviram o sermão do domingo passado, ouçam em casa. Tá? Ouçam com suas esposas, revisite os sermões. O sermão, você não deve dedicar o seu coração em uma única noite para um sermão. Você deve meditar nele com mais frequência. 1 Pedro capítulo 3. Observem o que Pedro diz às mulheres. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Nós vimos que uma das coisas que vai atrapalhar a submissão da mulher é o temor, é o terror. Vários perigos, vários medos podem atingir o coração da esposa. E, homem, você pode contribuir para isso. Homem, você pode, na sua liderança, contribuir para que o coração da sua esposa se sinta inseguro, instável, medroso, esteja cheia de terror, porque ela olha para a sua liderança e ela não consegue observar a imagem de Cristo, proteção, cuidado e zelo. Entenda, quando você não governa segundo o padrão do Senhor, você contribui para que haja medo e terror no seu lar.
Abraão foi um homem santo. Abraão foi um homem piedoso, mas também pecador, como todos nós. Nós vemos que Sara, ela manteve a sua submissão a Abraão. Mas imaginem o terror de Sara quando Abraão entra no Egito e ele diz então a ela: olha, para que não me mate, diga que você é minha irmã. E então Abimeleque pega Sara e leva para desposá-la e ela se mantém submissa. Mas quanto terror e quanto perigo não está envolvido ali? O Senhor repreende Abraão, o Senhor repreende Abimeleque, e o Senhor protege Sara. Então, mulheres, o Senhor guardará você. Mas, homens, isso é para ser tarefa sua. É lamentável quando o Senhor precisa guardá-la da sua má liderança. Volto a dizer, nosso pai Abraão é um homem piedoso e santo, mas pecou. Portanto, nós precisamos olhar para o padrão dele de perseverança, de santidade, de crer nas promessas, de próprio cuidado com Sara. Mas também precisamos observar aonde esses homens santos erraram e lembrar que o nosso padrão é Cristo, que nós vamos errar como Abraão, mas que o padrão é Cristo e que errar traz consequências, irmãos. Portanto, milite de joelhos diante do Senhor, clamando: capacita-me a ser um líder como teu filho é meu, Senhor. Capacite a ser um líder como o próprio Cristo, que me lidera e governa para o meu bem. Para finalizar, nós temos algumas aplicações. Primeiramente, maridos, liderem suas esposas e sua família. Eles precisam de você, porque é o padrão que o Senhor estabeleceu para o lar. Maridos, liderem as suas esposas e as suas famílias. Se você se eximir disso, se você negligenciar isso, você vai trazer consequências terríveis para a sua casa. Você foi chamado para glorificar a Deus. O seu trabalho, a provisão por meio do trabalho é uma área, uma pequena área do que você foi chamado para fazer para a glória de Deus. Ele também vai ser utilizado para o bem da sua família. Mas você não vai conseguir prover, você não vai conseguir liderar, você não vai conseguir esgotar a glória e a responsabilidade da liderança somente por meio de colocar coisas para dentro de casa. Ouça os seus filhos, ouça a sua esposa, ouça as necessidades que ela possui. Esteja atento aos perigos que estão rondando o seu lar. Proteja o coração dela de palavras ruins, de pessoas invejosas, fofoqueiras, de pessoas que trazem confusão para a sua casa. Você, como homem, é chamado a liderar com discernimento. Nós acabamos de ler. Pedro diz: lidere o lar, participe da vida comum, saiba de tudo o que está acontecendo, para que com discernimento você cuide da sua esposa como um vaso mais frágil. Segundo, liderem suas esposas como Cristo lidera a igreja, com amor e serviço. Cristo ele dá esse exemplo ainda, meus irmãos, no seu ministério antes da cruz. No último momento que ele passa com seus discípulos, ele sendo Senhor, remove então a sua túnica e fica então como um escravo e lava os pés dos seus discípulos, dizendo que é exatamente esse o padrão de serviço que nós devemos imitar. Então, na cruz, ele morre como um pecador. Ele morre por pecadores. Ele leva os nossos pecados na cruz do Calvário, inimigos, pessoas pequenas, sendo ele Senhor puro e todo justo. Portanto, observem que na sua autoridade, Cristo a exerce sacrificialmente para o bem da sua igreja. Portanto, chegar em casa, dar atenção aos filhos, dar atenção à esposa, mesmo após um dia cansado de trabalho, faz parte do serviço sacrificial do marido pela família. Lembre-se disso. E você deve ter prazer nisso e não ver isso como um fardo. Depois de passar o dia todo longe, o dia todo afastado, com conversas que às vezes machucam o coração, com pessoas que são más muitas vezes, deve ser um bálsamo para você retornar para o seu lar, poder falar com a sua esposa, com seus filhos, liderá-los para a glória de Deus, se deleitar na devoção doméstica diante do Senhor. Deve ser um bálsamo para o seu coração conseguir fazer isso. Por fim, não permitam que raiz de amargura brote no seu coração contra a sua esposa. Não faça isso. Você vai ser machucado.
você vai ser afrontado. Mas lembre-se, Cristo é aquele que entregou a própria vida e governa em todos os seus atos, mesmo diante de rebeldia e afronta, para o bem da sua noiva. Ele é o seu padrão. Ele é o último Adão. Ele é o representante perfeito, meus irmãos, que fez o que Adão não pôde fazer. Portanto, homem, ele é o seu padrão de liderança no lar. Cristo, o Redentor, aquele que governa para o bem da sua igreja. Amém? Que o Senhor lhes capacite, irmãos. Orem. Todos nós pecamos, mas Cristo é Redentor, é aquele que traz poder para que o seu lar seja mudado. Na pregação que vem, vamos falar sobre o propósito da liderança, as dificuldades da liderança e uma promessa aos fiéis. Vamos ao Senhor em oração nesse momento. Deus eterno e bendito, Pai Santo, ó Deus, te agradecemos por nos instruir, Senhor Deus, como deve funcionar um lar, Senhor Deus, cristão, Senhor. Como deve operar, Senhor Deus, homens redimidos, mulheres redimidas. Que nós podemos entender, Senhor Deus, que esse é o teu padrão para nós e que ele é belo, Senhor Deus, ele é majestoso. Nós temos estudado sobre como o teu evangelho é pregado, Senhor Deus, por meio de um casamento piedoso, Senhor. Que tu, nessa noite, Senhor, leve os homens e as mulheres, Senhor Deus, a pensar sobre o seu relacionamento. Que se as mulheres tiverem, Senhor Deus, agido para trazer amargura, Senhor Deus, desgaste, que o Senhor coloque no coração uma palavra de incentivo, encorajamento ao esposo, pedido de perdão, mas que ele, Senhor Deus, se isso não acontecer e houver alguma raiz de amargura, que ela seja removida esta noite, Senhor. Que após o culto, chegando em casa, os homens sentem com as suas esposas, reafirmem o seu compromisso de liderança, confessem pecados e dores que têm, e, ó Senhor Deus, apesar de tudo, liderem de maneira agradável a Ti, Senhor. Tu tem visto, Senhor Deus, como Satanás tem machucado corações, tem, Senhor Deus, bagunçado, Senhor Deus, lares, mas graças a Deus seja dada, ó Senhor Deus, por causa de Cristo. Glória a Ti seja dada por causa de Cristo, Senhor, porque Ele veio para redimir os nossos lares e nos dar um padrão perfeito de condução de liderança masculina, Senhor. Que nesta noite os Teus filhos que aqui estão presentes se voltem para Ti e observe aonde tem negligenciado o seu lar ou tem agido com tirania e indiferença, Senhor. Que eles sejam cabeças amáveis, Senhor, compassivos, que cuidam, Senhor Deus, que amam, que se envolvem com a vida comum do lar e que operam em favor e em prol das suas esposas. É o que nós imploramos a Ti em Cristo. Socorre-nos, Senhor Deus, em nossa debilidade, em nossa fraqueza, para uma tarefa tão gloriosa, mas ao mesmo tempo árdua, Senhor, mas que tem como promessa uma herança inacessível, Senhor Deus, para a glória e honra do Teu nome. O que nós pedimos em Cristo, te agradecemos.